Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com o nosso Economia e agora eu quero abraçar você que está acompanhando o nosso canal 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. A gente está chegando para você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, Ipatinga, e também a turma de Uberaba e Uberlândia, Governador Valadares, Juiz de Fora. Se a sua cidade não está nessas, é que você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Estou aqui com Paulo César Marcondes Pedrosa, presidente dos Sindibares, Sindhotéis. Até para a gente explicar, Paulo, os dois sindicatos agora são o mesmo, né? É um sindicato, sindicato só, Sindibares e Sindhotéis, né? É um sindicato só. E aí... 90 anos. 90 anos. Agora. Porque quando a gente fala, o Sindibares acaba sendo mais famoso que o Sindhotéis, né? Mas é a mesma coisa. 90 anos, talvez o sindicato mais antigo patronal do Brasil, se não for o mais antigo, está entre os 3 mais antigos de fundação. Muita história gigantesca. Agora, e o sindicato, a gente conversava aqui, né, antes de começar o programa, e você me contava, né, você tem a vida formada no hipercentro de Belo Horizonte, ali com os bares, com os hotéis, né? A vida toda, eu nunca tive outro comércio a não ser no hipercentro. E o hipercentro de daí do hipercentro de Belo Horizonte para as periferias que foram crescendo e tudo mais, qual que é o retrospecto que a gente tem dos bares em Belo Horizonte nos últimos anos? Eu sou da época de bar e restaurante na Santos Dumont dos anos 60, anos 70. Segurança era bem melhor, não que seja ruim. Tranquilidade, o índice de assalto, o hipercentro era mais humanizado, era ônibus a noite toda para o trabalhador. É uma reivindicação que nós vamos levar para o prefeito. A partir das 23 horas, os nossos funcionários têm problema de ir embora, de hotéis, restaurantes, bares, depois das 23 horas. Logo, o cliente também tem dificuldade de ir embora. Exatamente, mas o cliente, a maioria das vezes, ele pega um aplicativo, está no seu carro. Agora, o que as empresas, quando funcionam depois das 23 horas, meia-noite, elas têm que pagar o transporte para os funcionários. Ou seja, o transporte, o aplicativo, né? O Uber, né, que a gente fala, Exato. 99, tem que pagar para o funcionário, porque senão, que é onde fica o metrô para cedo. Então, essa é uma reivindicação, o metrô é federal. Mas quanto aos ônibus, eu tenho certeza que o prefeito Wade vai atender o setor. Então, a grande necessidade é essa volta para casa ali. Volta para casa, porque com chuva todo mundo está indo embora cedo. Ó. E quando não tem chuva, tá, no verão aí, a situação do setor é muito complicada. Agora, nós estamos tendo muita reclamação dos empresários. Agora, o centro de Belo Horizonte, Paulo, de certa forma, ele é um retrato, está todo mundo ali, todo mundo passava no centro. Hoje modificou muito? Modificou. Quando tinha o Vale Transporte, você lembra bem? Lembro do Vale Transporte. Tinha muito assalto em ponto de ônibus no hipercentro. Hoje não. Agora a Polícia Militar está presente, isso justiça seja feita. Mas precisa melhorar? Precisa melhorar. Eu sinto o hipercentro assim, triste, abandonado, assim, está precisando de uma revitalização, entendeu? Limpeza tá boa, a SLU faz um trabalho muito bom na cidade, em relação à limpeza, à coleta de lixo, mas o centro está desmotivado. O que você vê de loja fechada no hipercentro é um negócio assustador, assustador. Hotéis que fecharam, eu mesmo fechei em Serras Atividades de um hotel no hipercentro. O problema é assim, muito mendigo na rua, né? Então é um problema, a droga tomou conta também. Isso é uma realidade no Brasil, não é só Belo Horizonte, você vê as imagens da Cracolândia de São Paulo, que é uma coisa de louco, né? Agora, a gente tem uma perspectiva para 2023 positiva, a gente já falou no bloco anterior, e a turma sempre, quando vai falar do bar, fala do preço, né? E aí, será que o preço vai ficar mais salgado? Não vai não, não pode. Não pode. Não pode, você não tem clima para aumentar preço. Nós tivemos aquela onda de aumentos, principalmente no segundo semestre, e a gente tem hora que você não tem como não repassar, não é? Então, eu estou sentindo agora, eu acho que até a dona de casa, o nosso comerciante, estamos sentindo que o preço começa a dar uma queda. É muita coisa sazonal, né? Principalmente hortifruti e granjeiros.
Mas agora, o momento de janeiro e fevereiro para Belo Horizonte, há uma queda acentuada do movimento, com exceção do carnaval, que é na segunda quinzena de fevereiro, né? Então, eu acredito que o que a gente puder segurar o preço, segura, não aumentar, que quando você aumenta, por exemplo, no comida quilo, se você aumentar R$1, R$2 no preço de comida quilo, você perde cliente. É um negócio assim, é estatística, não tem como. Agora, para fazer esse equilíbrio do preço, o empresário está fazendo o quê? O dono do bar, ele está, por quê? Não sobe o preço lá na ponta, mas a cerveja subiu de preço. Agora, Fabiano, sua pergunta é muito boa. A indústria de bebidas, mesmo com o final do ano, Natal, ela agora sente. Por quê? Chovendo muito no Brasil. Eu estou sentindo que a indústria, a Ambev, né? Ambev, Coca-Cola, começam a segurar o preço, começam a reduzir o preço também um pouco. Isso ajuda, né? Isso aí nós não vamos ter aumento para o varejo, né? Então, é muito importante isso, você dizer para o seu cliente que nós só repassamos, por exemplo, a imprensa está anunciando 15% do aumento de água agora. Está anunciando agora, a partir de fevereiro ou semana que vem. Eu vi em todas as rádios. Quer dizer, o que o empresário faz? Respondendo a sua pergunta, é o controle, é saber fazer uma boa compra, entendeu? Reduzir custo, não é mandar embora. Agora, em janeiro, fevereiro, no nosso setor, é dar férias aos funcionários. Sim. Começa em dezembro, janeiro, fevereiro. Agora, na manipulação dos alimentos, combater o desperdício. Perfeito. E às vezes você fica acostumado muito tempo com um fornecedor só e esquece de fazer cotação. Então, você tem que, às vezes, trocar o fornecedor, por mais amigo que ele seja seu. E o seu negócio, né, no hipercentro ali, né, ele tem uma diferença de um negócio na Zona Sul, por exemplo. Preço mais baixo. Exatamente. Aí, por exemplo, eu imagino que aí a gente acabou de citar, né, Venda Nova, região do Barreiro, aí o bar do Zezé, o antigo Bar do Ferreira. Bar do Bigode. Bar do Bigode. No Prado. Muito bom. Ou seja, a turma vai fazendo... essa turma aí tem um público cativo ali e você vai tendo seu público cativo ali, vai mantendo... E aí você consegue aumentar um pouquinho, aí diminuir ali e tudo mais. Mas mesmo assim você está lidando com o povo, com o pessoal. Então você tem uma... Então quer dizer, nessas horas, você como representante dos empresários, dos bares, do setor em si, é uma hora que a conversa com um não é a mesma com o outro, né? Como é que você senta numa mesa e fala assim, olha, vamos aumentar o preço? Não, gente. Quer dizer, não claro que não há um cartel, mas há uma conversa ali, gente, o que será, qual que é o melhor caminho? O da Zona Sul sofre mais para aumentar? Sofre. Sofre mais? Por causa do custo, é mais alto. A questão do aluguel, né? Exato. É mais alto. Por exemplo, eu tenho colegas que pagam 20, 30 mil de aluguel num restaurante. O custo dele é altíssimo. Não é que é restaurante de luxo, o custo é alto. E você tem aquele custo que ninguém fala. Um sanitário limpo, um papel, um sabonete. É muita coisa que envolve o risco de uma atividade econômica por si só é muito alto. É o que eu sempre falo com a pessoa que liga para lá. Às vezes eu atendo, como é que eu faço para abrir um bar, um espetinho? A febre do espetinho acabou. Já passou, né? Quantos espetinhos já fecharam, não é mesmo? Assim como teve a paleta mexicana, o espetinho também foi para o espaço. Então agora está uma febre, Belo Horizonte acordou para isso. Casas de vitaminas, você já reparou? Tem demais, né? E você fala de preço, aqui em Belo Horizonte é a metade do preço de um copo de suco do que do Rio de Janeiro. Engraçado você o Rio não produz nada. É engraçado isso, né? Como é que tem esses negócios sazonais. E os donos dos bares continuam com aquele velho tradicional bar, o botequim também. Cerveja gelada e o bom atendimento, acho que faz a diferença, né? O bom atendimento faz a diferença porque tem a gorjeta também. Se o atendimento não for bom, o garçom ou a garçonete não vai ganhar a gorjeta. Eu falei do bom atendimento porque eu queria te fazer essa pergunta para a gente caminhar para o final. Provocando. Provocando já uma outra. Eu já sei. Como é que está a questão
Da mão de obra? Não, da mão de obra. A taxa eu vou perguntar na sequência. Esse problema da mão de obra está muito grave, muito sério. Hoje, um dono de uma rede de pizzaria está precisando de tem 3 vagas para gerente noturno. Não está achando. Está difícil. Aí você atribui a quê? Uma das coisas que eu estou atribuindo é a questão do aplicativo. O Uber 99, o cara tem um carro lá, a mãe dele, o pai dele, ele vai tocando. Aí fala, seu salário baixo? Não, o salário é negociado. Okay. O salário é negociado você com o dono. Hoje o setor de bares hoje em Belo Horizonte... Tem muita vaga. A gente já dá para dizer um quantitativo aí de quantas vagas? Olha, eu disse lá no programa na Rádio Itatiaia, né? Com a Cirantão, que nós vamos abrir 4, 5 mil vagas agora a partir de fevereiro. 4 mil para o carnaval. Pode ter certeza disso. E aquelas vagas que vão ser fixas depois. Não são vagas temporárias. Porque está uma carência de mão de obra violenta. Eu estou falando de cozinheira, doceira, salgadeira, garçom, garçonete, toda a mão de obra num setor. E para fechar, a tal da taxa dos 10%, rapaz. Tranquilo, a taxa você está remunerando o empregado, está na convenção coletiva. Você viu a entrevista, nós ficamos 5 anos sem convenção coletiva. Celebramos agora, né? Graças a Deus, junto com o sindicato profissional, atendendo 45 mil empregados que ficaram 4 anos sem reajuste, ganhando salário mínimo, as empresas podiam pagar salário mínimo. Mas eu acredito que toda a categoria não vai pagar salário mínimo, né? Que nem empregada doméstica, com todo respeito, ganha salário mínimo. Agora, a taxa de serviços 10%, até 10%, eu acho uma taxa muito justa, muito justa. Agora, quando o atendimento é mau, isso vem acontecendo. O garçom atende mal, eles vão lá, reclamam. E não querem pagar. Não querem pagar. É muito raro, mas acontece. Eu não vou aqui negar para a imprensa, para você, Fabiano, que não acontece. Acontece que eu converso com muitos amigos donos de restaurantes. Qual que é a posição do sindicato em relação a esses bares que têm a taxa de 10% separada do pagamento? Olha, eu sempre falo o seguinte, os 10% não é só do garçom. Essa pergunta sua é muito boa. Ela é distribuída para todos os funcionários. Todos os funcionários fazem parte da taxa de serviço, que é até 10%, entendeu? Eu sou a favor dessa taxa, que quando há distribuição para todo mundo, cozinheira, faxineiro, todo mundo tem que ganhar um pouquinho. Perfeito. Aí a casa é que faz a distribuição. Quantos por cento vai para o garçom, quantos por cento para a cozinheira? Isso aí, agora, só do garçom não é. Não existe só para o garçom. Porque quando você está chegando em bar que a turma está separando os 10%, passa uma maquininha para os 10%, a maquininha. Aquilo ali não fica confuso para o cliente, não? Eu escutei isso aí, tive essa reclamação, entre aspas, comentaram comigo isso. Olha, o dono do seu negócio é você faz o que você quiser. É legal ou não é? Aí eu não vou entrar no mérito, né? Não dá para dizer. O importante é que, quando você faz isso, só para não ficar a resposta vazia, eu acho que aquela maquininha que recebe os 10%, ela não pode ser só para o garçom, tem que ser distribuída para todos os funcionários. Perfeito. Paulo César Marcondes Pedrosa, presidente do Sindibares, Sindiotéis. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado você, Fabiano. Obrigado ao canal Viver Brasil, ao seu programa Economia Agora. Estou sempre à disposição. Parabéns. Eu agradeço demais da conta. Paulo estava essa semana lá na Rádio Itatiaia dando entrevista para a Cirantão, já convidei ele para cá para a gente fazer esse balanço de 2023. E eu estou torcendo muito para assistir esse programa lá em dezembro e falar assim, Paulo tinha razão, viu? Deu tudo certo e tomara que dê, porque a gente não aguenta mais não. A gente não aguenta mais esses anos difíceis que a gente viveu. E vamos tomar uma cerveja para comemorar também esses resultados agora com o Carnaval. Obrigado, gente. A gente volta na próxima edição aqui com o nosso Economia e Agora. Valeu!